Graça e paz, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para a nossa aula da Escola Bíblica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mateus capítulo 12. O capítulo 12 de Mateus é bastante extenso, né? Tem 50 versículos e eu peço a vocês que façam uma pré-leitura para que a gente possa acompanhar os assuntos que serão abordados. Então, eu espero vocês fazendo a leitura e voltamos para a explicação. Espero que vocês tenham lido o capítulo todo e, como vocês devem ter percebido, apesar de terem vários tópicos a serem anotados e comentados, o assunto principal do capítulo é sobre a questão do sábado. Então, os capítulos anteriores, o 10 e o 11, a gente viu que Jesus dividiu os seus apóstolos em duplas e enviou para o evangelismo e deu as orientações de como eles deveriam se comportar nos lugares que eles chegassem, o que falar, como abordar, como tratar as pessoas e como fazer o trabalho de evangelismo. No capítulo 11, a gente vê que eles voltam, e vão contar algumas coisas para Jesus dessa missão. E o capítulo 12, a gente vai ver que eles voltam dessa missão com fome. Mas antes da gente chegar propriamente nessa atitude deles, eu gostaria de comentar um pouco sobre a questão do sábado para o judeu. É o seguinte: Deus estabeleceu através da lei de Moisés, que trabalharia-se 6 dias da semana e reservaria o sábado para o descanso. Inclusive, a palavra sábado quer dizer descanso. Então, por isso que esse dia da semana leva esse nome, de sábado, que quer dizer descanso. Não é necessariamente, o dia de descanso não precisa ser necessariamente o dia da semana sábado, mas é preciso que entre os 7 dias da semana escolhamos um para ser o nosso sábado ou o nosso descanso. E como Jesus veio ainda, nessa época em que os judeus guardavam o dia de sábado, e até hoje os judeus guardam o dia de sábado, é necessário a gente entender a importância que esse dia tinha para o povo judeu. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Deus fica cansado? Não, claro que não, Ele é Deus. Mas Ele fez isso para dar o exemplo ao homem. E depois, muito tempo depois, já na época de Moisés, quando estavam chegando à terra prometida, Moisés recebeu as tábuas da lei e esse mandamento de guardar um dia para o descanso. Ocorre que os judeus estabeleceram uma série de leis complementares e regulamentares para o que se podia e o que não se podia fazer no sábado. Então, havia algumas coisas que era permitido fazer no sábado: socorrer uma pessoa doente, era permitido aos judeus ir ao templo, era permitido aos sacerdotes e os levitas servirem no templo nesse dia, ou seja, trabalharem, era permitido colher espigas no campo de outra pessoa, desde que não se usasse a foice para cortar a planta, apenas estendesse a mão e retirasse o fruto, E existia um número de passos que poderia ser dado, para não ser configurada uma caminhada longa, Existia também a possibilidade de você ajudar um animal, que caísse num buraco, que se machucasse, para que ele não esperasse até o outro dia e viesse a morrer, Então, eles levaram essa questão do descanso e do guardar o sábado ao extremo da letra, A letra exatamente como ela era, o radicalismo. E Jesus, quando chega, para seu ministério, ele vem
quebrar alguns paradigmas com relação ao dia de sábado e fazer algumas coisas no dia de sábado e usar essa sua atitude como ensinamento a respeito do sábado, né? Então, alguns judeus ortodoxos até hoje, né, têm essa prática exatamente como era naquele tempo, mas já se compreende que não é exatamente isso que Deus exigia com a lei de Moisés. O que Deus queria com a lei de Moisés? Ocorre que o dia de sábado para os judeus se tornou mais importante do que o próprio Deus. E alguns comentaristas chegam mesmo a dizer que o dia de sábado chegou a ser um Deus a ser adorado pelos judeus, né? Então, eles transformaram o sábado num próprio Deus e deixaram de adorar o verdadeiro Deus para adorar o dia do sábado. Então, isso se configura numa idolatria, né? E quebra totalmente o espírito da lei. Qual era o espírito da lei, né? De guardar um dia, para que esse dia fosse usado para adorar a Deus e para lembrar, né, que Deus deve ser adorado. Então, não entende que os dias, que o objetivo principal da lei, né, é que se separasse um momento para ter comunhão com Deus, para estudar a sua palavra, para estar com os outros no templo, adorando como congregação, como comunidade, né? E também estabelecer uma intimidade com Deus, sem pensar no trabalho, sem pensar em outras preocupações do dia a dia. Então, a ideia era também trazer um pouco mais de relacionamento espiritual com Deus. E também tinha o lado biológico, fisiológico do ser humano, né? Nenhum ser humano aguenta trabalhar 365 dias no ano sem descanso. Mesmo durante um período de 24 horas, nós temos que ter um descanso para dormir, né? Ninguém consegue ficar acordado 24 horas por vários dias seguidos, porque nossa constituição física não permite isso. Da mesma forma que não permite que nós trabalhemos incansavelmente sem ter horas de folga. Então já é estabelecido em todos os povos, né, que é necessário que o trabalhador tenha um tempo de descanso, tenha um tempo de folga. E após algum período de trabalho, mesmo com essas folgas semanais, existem as folgas anuais, que são as férias, né? Então sempre isso foi pensado na maneira de ver a saúde em primeiro lugar. E ao mesmo tempo a questão do momento para se separar, para adorar a Deus, para servi-lo, para estar junto com as outras pessoas na congregação, no templo, adorando a Deus. Mas os judeus desviaram esse propósito original da lei, né? E transformaram isso em algo mais importante até do que adorar o próprio Deus. Então a gente vai ver no versículo 7 uma questão que Jesus coloca, a primeira questão sobre o sábado, porque é o seguinte, aqui no versículo 1 até o 7 nós vamos ler. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. As searas são as plantações, né? Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e comer. Parando um pouquinho aqui no versículo 1 ainda. Não era pecado nem violação da lei do sábado colher as espigas, a menos que você usasse uma foice, um facão, um tipo de coisa para cortar a planta, mas estender sua mão e colher as espigas não era pecado, não era violação da lei. Continuando, os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes.
E terminando ele diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, versículo 8. Então vamos entender aqui a situação, né? Quando eles foram colher as espigas, os fariseus, vendo isso, já começaram a recriminá-los, né? Jesus então fez uma comparação com um acontecimento, né? Sobre o rei Davi. Por que ele foi se lembrar justamente de uma situação do rei Davi? Por causa do versículo 6, em que ele vai dizer, aqui está quem é maior do que o templo. Certa ocasião, Davi também, com seus companheiros, teve fome e entrou no templo e pediu, né, os pães da proposição. O que eram os pães da proposição? Diariamente eram colocados 12 pães feitos da flor da farinha numa mesa de ouro, e ali ficavam os 12 pães representando as 12 tribos de Israel, né? E no dia seguinte os sacerdotes podiam comer aquele pão adormecido, onde era colocado mais 12 pães novinhos, que seriam comidos no dia posterior, e assim por diante. Quando Davi e seus companheiros teve fome, entrou no templo e pediu, né, esses pães para comer. E foi-lhe dado esses pães e eles comeram, né? Então, Davi pediu ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque concedeu que eles comessem esse pão. Então Jesus está dizendo, Davi não fez a mesma coisa? E se comparando com Davi, né? Davi para eles é o maior rei de todos os tempos. E Jesus é maior do que Davi, apesar de ser descendente de Davi, né? Da raiz de Davi, mas ele é o rei dos reis, ele está acima de Davi, ele é o Senhor dos senhores, né? Então ele diz, não lês que ao sábado os sacerdotes também violam o templo e ficam sem culpa? Então ele dá uma cutucada nos fariseus, né? Os sacerdotes trabalham todos os dias da semana e a eles é permitido trabalhar no sábado. Claro que é um regime de escala, mas de qualquer forma eles estão lá no templo no sábado para trabalhar. E por que para eles essa abertura da lei e para os outros não, né? Então Jesus quer confrontá-los como eles adequaram a questão do sábado às suas próprias necessidades. Então, alguma coisa que eles viam que era necessário, liberaram para ser feito. E outras coisas proibiram. Quando a lei de Moisés apenas dizia que 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Então, é necessário aqui a gente parar para pensar na incoerência, às vezes. A gente exige de outras pessoas mais do que a gente mesmo faz. Era o que os fariseus estavam dizendo. E ele disse, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, esse versículo se encontra lá em Oséias 6, versículo 6, né? Misericórdia quero e não sacrifício. O que é isso? Que é melhor para Deus, é mais agradável a gente ter misericórdia das pessoas, saciar a fome, fazer o bem, do que fazer algum tipo de sacrifício, né? Ou seja, oferecer um animal, oferecer sacrifícios a Deus. Não adianta oferecer sacrifícios a Deus se meu coração não está cheio de misericórdia. Foi isso que Jesus quis explicar nesse momento. E aí vamos para o segundo acontecimento que também ocorreu no sábado, né? Jesus partiu dali e entrou numa sinagoga e ali achava-se um homem da mão ressequida. Alguns evangelhos apócrifos, que são evangelhos apócrifos, aqueles que não têm a inspiração total do Espírito Santo, mas que valem como registro histórico, né, dos acontecimentos daquela época. Então existe um dos evangelhos apócrifos que explica que esse homem era um tipo de pedreiro, né? Trabalhava na construção civil e uma das suas mãos estava atrofiada. Aqui a gente usa essa palavra ressequida, na verdade a mão tinha uma espécie de atrofia. Poderia ser uma neuropatia que acabou paralisando os nervos da mão e os tendões. O que ocorre é que ele não podia mais trabalhar no seu ofício porque a sua mão
não estava mais boa, não estava mais saudável. Então, ele o que tinha que fazer? A gente já conversou sobre isso, sobre algumas doenças aqui em capítulos anteriores. A pessoa acabava tendo que pedir esmolas, né? Porque tinha um problema físico que o limitava no serviço. Então, achava-se ali um homem com a mão ressequida e eles, quando ele diz eles, versículo 10, quer dizer os fariseus, né? Com o intuito de acusá-lo, perguntaram: é lícito curar no sábado? Isso é uma pergunta capciosa, né? Jesus acabava de dizer que é melhor a misericórdia do que sacrifício. Mas quando ele entrou na sinagoga, lá veio outro questionamento a esse respeito, né? Então Jesus responde com uma outra pergunta, versículo 11. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado ela cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? É aquela questão que eu acabei de dizer, né? Se eles eram criadores de rebanhos, não era possível passar um dia sem alimentar, sem dar água, né? Sem colocar para pastar e depois colocar no aprisco. Então, se uma caía numa cova, eles não iam esperar o dia seguinte para que essa ovelha fosse resgatada. E aí, Jesus respondeu a primeira pergunta: é lícito curar no sábado? Com a pergunta: vocês vão deixar uma ovelha numa cova porque é dia de sábado? E fica aí a questão: o que é mais importante, né? A vida de um ser humano ou de um animal? Ou a guarda do sábado? Não, ou o sábado é para você ficar imóvel, paralisado, não pode fazer nada? E as coisas naturais que se fazem no dia a dia são consideradas trabalho, violações da lei? Então, são questões que ele colocava para se pensar, apesar de que, de antemão já vou lhe dizer, né? Esses questionamentos não levaram os fariseus a ter uma nova postura diante do sábado e nem repensar suas atitudes, né? Apesar de Jesus provocá-los com essas questões, né? Isso não os levou a mudarem de ideia, salvo um ou outro que acabava refletindo, como Nicodemos, né, e algum outro que se convertia. Então Jesus disse: ora, quanto mais vale a vida de um homem ou de uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Versículo 12. E o 13. Então disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a, e ele ficou com a mão curada. Então, alguns aqui podem perguntar: mas ele já tinha a intenção de curar essa mão? Ou ele fez isso só para mostrar o seu poder? A Bíblia não deixa claro aqui se ele já sabia da questão do homem ou se ele já estava perto do homem, se o homem já tinha pedido a ele alguma coisa ou se simplesmente ele estava lá para participar do culto, né, aquele homem. O que acontece é que os fariseus o questionaram em relação à cura no sábado, o que dá a entender que ele já estava com o propósito de realizar esta cura. E aí vamos para o versículo 21, que é um acontecimento aqui, né? Retirando-se dali, né, daquele templo, o versículo 14 diz que os fariseus começaram a procurar um meio de conseguir deter o seu poder. E aí ele precisou se retirar dali, afastou-se dali e muitos o seguiram e ele curou a muitos, versículo 15, para cumprir o que foi dito, né? No Isaías 42, você pode ler lá no Isaías 42, ele vai citar aqui os mesmos versículos de Isaías 42, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que minha alma se compraz, e aí dá algumas características do servo amado. Então, até o versículo 21, do versículo 17 até o 21, a gente vai ver se colocando a profecias de Isaías 42 a respeito de Jesus, dizendo que ele era o servo amado, Isaías colocando Jesus como o Messias prometido. Então, no versículo 22 diz: trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo. Então, além de ser endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Veja bem, trouxeram um endemoniado porque no versículo 15, Mateus coloca que muitos estavam seguindo e ele curou a todos.
Então essa caminhada de Jesus vinha com uma multidão. No meio dessa multidão havia pessoas endemoniadas, havia pessoas doentes e havia também os fariseus que estavam ali só para perceber algum erro em Jesus e imediatamente apontar, né? Qual era a intenção dos fariseus? O versículo 14 deixa bem claro. Eles estavam conspirando em como tirar a sua vida. Então veja, nós já estamos no meio do livro de Mateus, no capítulo 12, né? E o ministério de Jesus está caminhando, mas agora ele já está conseguindo a antipatia dos líderes religiosos daquela época. É quando a religião fica mais importante do que a graça, a misericórdia, o amor, a piedade, né? A caridade. Então, eles estavam procurando um meio de tirar-lhe a vida. E como eles fariam isso? Pegando Jesus em algum erro, né? Para que ele pudesse ser acusado de violar a lei de Moisés. Um tipo de erro que pudesse levá-lo à sentença de morte. E aí chegou esse cego, mudo e endemoniado e Jesus o curou. Eles, não podendo dizer alguma coisa a respeito dessa cura, né? O que eles disseram? Versículo 24. Os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E aí a gente chega no versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? A questão aqui do reino dividido, né? Jesus dá uma explicação simples. Como é que Satanás vai expelir Satanás e vai dividir o seu próprio exército de demônios, né? Então é uma coisa sem coerência, é uma coisa ilógica. Mesmo Satanás já sendo um anjo caído, derrotado, né, na cruz, mas uma coisa Satanás não é, ele não é estúpido, ele não é burro, né? Ele não iria se dividir e expulsar os seus demônios, né, porque assim enfraqueceria o seu poder. E aí Jesus aproveita para falar da questão da blasfêmia, porque eles estavam atribuindo a Satanás algo que ocorreu pelo poder do Espírito Santo, né? O versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E o 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia são perdoados pelos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Que tipo de blasfêmia ele está falando aqui? Porque os sacerdotes e os fariseus atribuíram esse poder sobre os demônios ao próprio demônio, né? Beelzebu é o deus das moscas, é o demônio das moscas, né? E quando ele diz, eu expulsei pelo poder do Espírito Santo, vocês estão blasfemando. Há alguns questionamentos em relação a pecados imperdoáveis e blasfêmias, né? Mas aqui a questão que Jesus está colocando como blasfêmia é quando alguém chama o Espírito Santo de espírito imundo, que era o que eles estavam fazendo, né? Colocando, atribuindo a Satanás a obra de expulsar demônios. Então, primeiro Jesus disse, Satanás não tem nada a ver com isso, porque ele não estaria dividindo o seu reino. E depois ele disse, eu fiz isso pelo poder do Espírito Santo e vocês estão blasfemando, ok? E aí ele vai dar uma outra comparação, a primeira foi do reino dividido, mas aqui ele vai dar uma outra comparação em relação às árvores, né? Uma árvore, versículo 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece
a árvore, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus explica aqui, uma mangueira, ela produz mangas, um coqueiro produz cocos, um limoeiro produz limão, uma árvore infrutífera não vai dar fruto. A árvore boa, cada árvore é conhecida pelo seu fruto. É impossível o Espírito Santo produzir fruto mau, é impossível Satanás produzir um fruto bom. E aí mesmo ele chama aqueles fariseus e aquela geração toda de incrédulos, de raça de víboras, de raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Em algum momento mais na frente no livro de Mateus, ele vai continuar a chamar, esses líderes religiosos de raça de víboras e de hipócritas, de fariseus hipócritas. É importante a gente colocar aqui uma pausa com relação a esse questionamento de Jesus e falar sobre a diferença entre o discípulo e o religioso. O discípulo é aquele que segue os ensinamentos de Jesus porque acredita que é o único caminho. O religioso é aquele que apenas pratica a religião para não ser condenado por ninguém. Pratica a religião pela religião para não ser condenado por ninguém. Era o que acontecia com os escribas e fariseus. Eles não tinham um coração voltado para Deus. Apenas eles cumpriam a lei, para serem vistos pelos homens e para não ser condenado por ninguém. E para poder apontar o dedo para os outros. E mesmo assim eles falhavam no cumprimento da lei. Então eles eram apenas religiosos, eles não tinham o coração convertido, voltado para Deus. Então, após ele ter falado isso para os fariseus, chamado de raça de víboras, e a gente parar para falar um pouco sobre o que é o religioso e o que é o discípulo, a gente vê que os fariseus, não contente, não conseguiram pegá-lo nessa história da mão ressequida, também não conseguiram pegá-lo na expulsão dos demônios, Então eles pediram a Jesus, versículo 38, algum sinal. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte um sinal. E aí uma pausa para essa questão do sinal, O sinal que ele estava falando aqui, um sinal parecido como o que Moisés mostrou a Faraó, Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, ele disse que o Faraó iria pedir um sinal, e ele iria dar o sinal do cajado que se transformava em serpente, colocava a mão dentro da roupa e depois, quando tirava a mão, estava cheia de lepra, voltava a mão para a roupa e tirava a mão, estava curada, para que Faraó percebesse que ele falava da parte de Deus, que ele vinha libertar o povo com o poder de Deus. Era esse tipo de sinal, essa mesma palavra usada para o sinal de Moisés. E aí a gente pode pensar, mas e tudo que Jesus já realizou, aquelas curas, aqueles milagres, a multiplicação dos pães, a expulsão de demônios, O que é isso? Não são sinais? Os fariseus não estavam contentes com esses acontecimentos e não acreditavam que isso era sinal da parte de Deus e pediram a Jesus um sinal específico. Veja o tamanho da incredulidade dos escribas e dos fariseus. E aqui nós estamos falando dessa parte específica do povo, que são os líderes religiosos. Aí é uma outra incoerência, Como é que um líder pode ser tão incrédulo? Quando ele deveria levar a fé e levar o povo a crer, ele leva o povo à incredulidade e à prática mecânica, da fé, ou seja, à religiosidade. Então Jesus responde a eles que nenhum sinal seria dado a eles, a não ser o sinal de Jonas, que já foi dado na época de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas, O sinal de Jonas é que Jonas passou 3 dias na barriga do peixe e no terceiro dia ele saiu de lá. E se a gente fizer uma comparação, era como se Jonas tivesse morrido, engolido pelo grande peixe e tivesse ressurgido, vomitado ali na praia de Nínive e pregado aos ninivitas.
E era exatamente isso que ele estava falando, que ele iria padecer na cruz e ao terceiro dia ressuscitaria. E esse foi o sinal que eles receberam. O que aconteceu com Jonas é uma espécie de prévia do que poderia acontecer com o Messias. Então, ele fala no versículo 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. E a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Então Jesus aqui faz comparação, né, com o sinal dos 3 dias de Jonas e diz: a pregação de Jonas, né, levou os ninivitas ao arrependimento. Eis aqui quem é maior do que Jonas. E depois faz uma comparação também com a rainha de Sabá, que era pagã, mas reconheceu a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Então Jesus se coloca acima de Salomão e também de Jonas. E esse era o único sinal que eles teriam, né? Não teriam outro sinal. Se até aquele momento, com tudo que Jesus tinha realizado, eles não creram, então não havia outro meio para eles crerem a não ser pensar e refletir no que já tinha acontecido. Jesus mesmo não ia operar um milagre apenas para mostrar a eles quem ele era. Jesus operava milagres por compaixão, por amor, e quem quisesse crer, cria. Porque quando ele realizou o milagre aqui, eles mesmos pensaram: quem é esse senão o Filho de Deus? Né? As pessoas que o seguiam, porém os religiosos tinham dificuldade de crer pela sua dureza de coração e porque estavam atrelados, né, à lei de uma forma radical, sem pensar na misericórdia de Deus. Né? Então, acabando essa questão do sinal, ele vai falar uma parábola bem curtinha em relação ainda aos demônios. No versículo 43 ele diz: quando um espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos procurando repouso, não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daqueles homens será pior do que o primeiro. Assim também acontece com essa geração perversa. O que Jesus estava tentando explicar, né, nessa pequena parábola? Que ele estava dando a oportunidade para o arrependimento, mas eles não estavam aceitando. Então eles se colocariam numa situação pior e mais perversa do que já se encontravam. Então, se alguém é limpo pelo Espírito Santo, recebe a liberdade, né, fica livre de um espírito imundo, é importante que no lugar daquele espírito imundo ele deixe entrar o amor de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo. Porque em algum momento ele ficará vulnerável para que esses demônios voltem. Então, se aquela geração não estava tendo a oportunidade de se arrepender, né, convivendo com o mestre, a situação deles iria ficar pior do que já estava, espiritualmente falando. E nesse momento, quando Jesus ainda estava falando com eles, entrou sua mãe e seus irmãos, né? Jesus ainda falava com o povo, versículo 46, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. E aí alguém disse: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E como Jesus estava ainda no calor do ensinamento, né, falando ainda com eles, como diz o versículo 46, ele aproveitou para dar mais uma última lição, né? Ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos que estavam com ele o tempo todo, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estava ensinando aqui que os laços, né, eternos são espirituais e são mais importantes até do que os laços sanguíneos. Jesus não está negando aqui que ele tem mãe ou que ele tem irmãos.
E aqui entra, né, uma discussão, Jesus tinha irmão, Jesus não tinha irmão. A gente sabe que Jesus tinha irmãos Judas, Maria, Tiago, né? Inclusive Tiago escreveu a carta de Tiago. E a gente sabe que Maria e José tiveram outros filhos. Mas Jesus não estava negando aqui a questão de sua parentela, de sua família. Ele estava dizendo que mais importante do que esses laços familiares, já que ele estava no calor ali da discussão ainda do ensinamento, eram aqueles que faziam a vontade do Pai. Porque em Cristo somos todos irmãos. E ele vai dizer isso, né, lá na frente, quando já está próxima da sua crucificação, né, que no Evangelho de João, vocês são meus discípulos se fizerem o que vos mando. Não tenho chamado mais de discípulos, mas de amigos. E demonstra aquela intimidade. E Paulo vai dizer que nós nos tornamos todos filhos de Deus e co-herdeiros em Cristo. Por isso somos todos irmãos e somos pertencentes à família de Deus. É nesse sentido que Jesus está falando. Não é uma rejeição à sua mãe e seus irmãos, mas naquele momento o mais importante era aquele que estava seguindo. E havia alguns irmãos que estavam com ele entre os discípulos. A gente já viu na aula anterior do professor pastor Marcão, né? E a gente sabe também que Maria o acompanhou em alguns momentos, porque ela ficou viúva muito cedo e ele não deixou de acudi-la. Maria é certamente a mulher mais importante da Bíblia por ser a mãe do Messias, mas ela não está na mesma igualdade de Jesus. Ela é inferior a Jesus porque Jesus é Deus e ela é um ser humano escolhido por Deus para gerar o Filho de Deus. Então assim a gente encerra o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender, né, a questão do sábado, da religiosidade, e que Jesus espera de nós misericórdia, compaixão e amor. Curta essa lição, compartilhe com seus amigos, né, e vamos chamar pessoas para se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a todos.